Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista, onde a gente repercute os principais assuntos para a sociedade roraimense. E hoje a gente continua a rodada de entrevistas com candidatos para o Conselho Regional de Odontologia. No último episódio a gente recebeu a doutora Rossana e o doutor Augusto da Chapa 1, e hoje a gente recebe a doutora Daniela e a doutora Taina, representantes da Chapa 2 para o pleito do Conselho Regional de Odontologia. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. Vamos começar com... Do início, né? Como eu perguntei ontem, vou perguntar hoje. O CRO, ele desempenha um papel fundamental para os profissionais da classe. E para a sociedade da mesma forma. Ao ver a visão, dentro da visão de vocês, para a sociedade, porque a gente é um programa transmitido para todo o público, eles precisam entender por que essa pauta é relevante. De que forma o CRO atua para a sociedade? Olá, boa tarde, quase noite, né? Vou ao ar. O CRO ele atua regulando a profissão do cirurgião dentista, dos técnicos em prótese dentária e dos técnicos em saúde bucal e os auxiliares, né? Tanto de prótese quanto de saúde bucal, certo? Que compõem a nossa equipe, e sem eles o nosso trabalho não evolui da forma como deveria evoluir. Então, a gente contempla não só os cirurgiões dentistas, como também essas classes. O CRO, ele deve lutar para que a profissão seja exercida de forma ética, que os profissionais possam atuar respaldados também ali pela lei, pelo nosso código de ética, e também pela habilidade técnica, né? Então, por exemplo, um profissional que não é especializado em canal ou não tem cursos na área, ele poderá ser punido caso venha a realizar um tratamento que não seja bem sucedido. Embora muitos procedimentos sejam inerentes até ao clínico geral, mas procedimentos mais específicos vão ter que ser feitos por especialistas. Então, também a gente vai regular essa parte das especialidades, né? Uhum. Para a sociedade, que seria aí a sua pergunta mais direta, o CRO vai atuar justamente fiscalizando esses profissionais, né? Verificando no caso de algum dano a esse paciente, se realmente houve um dano ou foi apenas realmente uma complicação da técnica, porque pode acontecer também, certo? Desde que esse profissional esteja respaldado tecnicamente para executar aquela ação. Então, é bem importante e bem relevante para a população. Da mesma forma, a gente luta para que o nosso trabalho seja reconhecido e seja também possibilitado a sua realização dentro dos meios públicos e privados, para que a gente possa ter condições de salubridade adequadas, né? Por exemplo, proteção radiológica, descarte de materiais perfuro-cortantes, enfim, todas as condições de ergonomia também que a gente precisa para estar trabalhando. Então, a gente vai ter o respaldo tanto para os profissionais quanto para os pacientes. E tentando buscar a implementação de serviços que vão atingir toda a população. Por exemplo, um serviço que aqui no estado de Roraima ainda é muito inicial, a parte da odontologia hospitalar, porque a odontologia hospitalar ela foi reconhecida agora como especialidade, né? Tem pouquíssimo tempo. Então, no HGR já vem se trabalhando algo nesse sentido, da odontologia hospitalar, no Hospital Santo Antônio também, mas a gente ainda precisa fortalecer mais essa odontologia hospitalar, porque a população que está internada, ela tem altas, né? Ou seja, melhoras dos quadros de doença muito mais rápidos quando ela tem um dentista atuando no tratamento dela, e não só o tratamento médico. Então, o tratamento odontológico é fundamental para a gente reduzir os óbitos e a gente abreviar o tempo de alta, que é o tempo que a população vai sair daquela condição de doença. Por exemplo, pacientes oncológicos também, a gente quer tentar lutar para que tenham um serviço, porque o tratamento dentário durante o procedimento da quimio ou da radioterapia, ele vai ser, muitas vezes, muito negativo para o paciente. Ele pode trazer complicações, né, como a osteoradionecrose. E aí, a gente precisa fazer tratamentos prévios. Então, esses pacientes precisam ser assistidos. E um conselho forte consegue conversar com os governantes, mostrar essa importância para que a gente possa incorporar esse e outros serviços dentro do sistema, tanto público quanto privado.
Perfeito. Então é uma função social importante, porque a maioria da percepção que a sociedade, de maneira geral, tem das entidades de classe é que, assim, são tipo clubezinhos que atendem só aqueles profissionais, e não é. Assim como a OAB, por exemplo, ela tem ali as comissões e tem a defesa das prerrogativas, obviamente, porque ela tem que defender a classe, mas tem ali as comissões para atender o público nas diversas situações. Pelo que eu entendi, o CRO, ele atua no intuito de proteger, sim, o público das práticas de odontologia que estão ali sendo feitas de maneira indevida, e também de articular a ampliação dos serviços junto à saúde pública. E isso é fundamental que a população entenda. E assim, agora para as duas a pergunta. Vocês atuam há quanto tempo na área? Olá, né? Boa tarde. Eu tô já há 12 anos, 12 anos. Só 12 anos. 12 anos eu formei em Manaus, eu sou do estado do Amazonas, mas a minha atuação foi toda aqui em Roraima. Então, eu me formei e já vim direto, meu primeiro CRO já foi daqui. Então, eu já estou há 12 anos aqui trabalhando e atuando, tanto em serviço público, privado, consultório. Eu já tenho uma história um pouquinho diferente. Eu sou formada há 18 anos, completando a minha maioridade aí na profissão. A minha inscrição inicial foi no Rio de Janeiro, foi onde eu me formei. E eu tô aqui em Roraima há 7 anos e o restante foi atuando no Rio de Janeiro. E eu adoro o CRO Rio de Janeiro, eles trazem muitas coisas bacanas. E eu sempre falava, poxa, quando eu cheguei aqui, né, eu falava, poxa, tem muita coisa legal que a gente pode fazer nesse CRO. Obviamente que nós sabemos das limitações, né, financeiras, eram poucos inscritos, né, existe uma série de situações que fazem com que o nosso CRO caminhe, às vezes, um pouco mais devagar do que o dos grandes centros, mas eu acho que é bem possível a gente fazer um trabalho muito interessante, trazendo as ideias do CRO de fora para cá. Então, como eu já fui de um outro CRO, né, já fui inscrita de um outro CRO, não atuante lá, mas trouxe muitas ideias interessantes. Por que eu pergunto? Eu acho que não tem um dentista que eu já não tenha procurado para mim mesmo que não seja alguém que tá sempre na correria, tá sempre com muito trabalho, tá sempre com muito cliente. A vida do profissional da saúde é isso, é sempre uma correria. E dentro dessa correria, eu imagino que ainda arranjar um tempo para se dedicar ao conselho de maneira ativa é porque tem que gostar muito de estar ali na frente, de representatividade. E da mesma forma que eu perguntei pra Chapa 1, pergunto pra vocês. Assim, desenvolver um papel dentro do CRO não é uma atividade remunerada. Não. Então, de onde que vem essa ideia de estar à frente, de representar? De onde surgiu esse desejo? Bom, assim, eu, né, nunca tinha pensado nisso. Realmente, a minha atuação é muito maior em consultório, né, então, realmente, essa correria faz parte da minha vida. Mas, assim, visto que é isso que a Dani falou, a gente vê outros CROs, a gente vê evolução em outros lugares e a gente quer isso para cá também, né, a gente quer que tenha um CRO mais forte, mais próximo, né, de todos os dentistas, que realmente escute todas as ideias, que atue junto com todos os profissionais, né, inscritos no conselho. Então, para mim, é isso, entendeu? Bom, para mim, eu adoro correria. Quem me conhece sabe que eu não vivo sem uma correria. Quando eu não tô fazendo nada, eu arrumo um curso para fazer. Eu sou assim. Como eu te falei, eu sou formada há 18 anos. Nesse tempo, eu já fiz um mestrado, 3 especializações e vários outros cursos de pós-graduação. Então, eu sou uma pessoa que respira odontologia. Eu sou doente pela odontologia. Eu sou completamente workaholic. Eu trabalho muito. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Então, eu sentia a necessidade. Eu fui... Na verdade, o que acontece? Estar no conselho sempre foi realmente uma vontade que eu tive, desde lá da minha época do Rio de Janeiro. Porém, eu estava num processo de formação. Eu achava que, naquele momento, por ser muito nova, recém-formada, eu não teria experiência e maturidade para encarar um conselho. Hoje, eu já vejo de outra forma, né? Já passaram-se muitos anos. Eu tenho uma boa bagagem técnica na odontologia, para ajudar a alavancar toda essa parte técnica que eu te falei, né, de
buscar projetos para inovação e para implantação de serviços. Obviamente que não sozinha, né? Porque eu não domino tudo. Tem muitas áreas aí, né, que a gente tem que estudar e vai precisar de muita ajuda de câmeras técnicas, que seria algo que a gente precisa instalar aqui também, são as câmeras técnicas das especialidades, né? Mas eu fui muito procurada durante esse ano pelos colegas dentistas que estavam demonstrando a sua insatisfação. Como eu sou professora, eu já atuo na docência há 13 anos, né? Todo mundo, professora, por que você não monta uma chapa? Professora, monta uma chapa, professora, não sei, você tem todo o perfil para estar no CRO. E aí foram muitas pessoas me procurando, e aí eu fui tentando entender um pouco mais sobre o conselho, até que chegaram algumas informações que eu achei um pouco equivocadas, eu fui investigar, e aí realmente eu tomei a decisão de montar a chapa. Uhum. Eu acho que a próxima pergunta, ela vai de encontro com essa última informação que você deu, que é, nesse momento, como participantes ativas do CRO, na visão de vocês, quais que são os maiores desafios que o Conselho enfrenta nesse momento? Então, a gente está lá como a gente não está lá dentro, né? Uhum. A gente não pode dizer 100% de desafios financeiros, por exemplo. A gente não tem ideia dessa questão de caixa, enfim. Mas eu acho que precisamos lutar pela nossa valorização profissional, mostrar a importância da nossa classe, né? Porque a gente vê os médicos, por exemplo, galgando, né, melhores salários, mostrando realmente a importância do trabalho deles, não querendo competir com ninguém, né? Os próprios fisioterapeutas também, que após o Covid mostraram aí todo o seu valor, na verdade, sempre tiveram, e acho que as pessoas passaram a valorizar mais. Então, a gente também precisa mostrar o nosso valor. A gente não não, faz uma restauração e extrai um dente. Não é só isso. A odontologia é muito mais ampla do que isso. A odontologia, ela envolve a saúde global do paciente. Então, cada vez mais essa visão integrativa do paciente, como eu citei no início, por exemplo, com a odontologia hospitalar, que ela reduz custos, porque o paciente sai mais rápido da internação, ela evita óbitos, entendeu? Pacientes oncológicos, enfim, são muitos benefícios que a gente traz e a gente precisa que a sociedade conheça. Eu atuo também, por exemplo, na odontologia do sono, que não é uma área regulamentada ainda, né? Ela não é uma área, ela não é uma especialidade, né? É uma área de atuação, digamos assim, né? E assim, atuo em conjunto com médicos. Então, quando você vê médicos te encaminhando, não só aqui em Roraima, mas é um movimento mundial. Médicos encaminhando para paciente para fazer uma limpeza de dente, porque vai fazer uma cirurgia prévia, sabe? É realmente mostrar como nós somos importantes, entendeu? Que se a boca estiver ruim, todo paciente vai reagir de uma forma pior àquele tratamento. Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse, mostrar a nossa importância para que a nossa classe possa crescer. Juntamente, óbvio, agora também com os técnicos, né, de prótese. Eu assumi agora a prefeitura, por exemplo, e a gente está em processo de conseguir o laboratório para poder fazer próteses para os pacientes. Então, o meu trabalho lá não vale de nada se eu não tiver um técnico de prótese dentária do meu lado para fazer as próteses, entendeu? Entendi. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque o conselho não atua somente a favor do cirurgião dentista, mas os técnicos também estão envolvidos, né? Sim. E muitas vezes a sociedade, ela meio que diminui a função, a importância do técnico. Da mesma forma que por muito tempo diminuiu a importância do enfermeiro. Sim. E por consequência do técnico de enfermagem. Quando são esses profissionais que realmente eles são o braço direito dos cirurgiões e eles merecem um espaço nessas políticas que atendem eles. Com certeza, merecem total destaque, porque, como eu te falei, especialidades como a prótese dentária não existem se a gente não tiver técnicos de prótese dentária. O dentista trabalha a 4 mãos. Se nós não tivermos os nossos auxiliares, né, e os técnicos de saúde bucal, muitos procedimentos ficam bem inviabilizados, né, porque a gente precisa de um auxiliar ali. Como que às vezes você vai pegar uma coisa, tá com a mão cheia de sangue, de uma luva, aí tem que parar o procedimento, tira tudo, vai abrir a gaveta com a mão suja? Não pode. Você quebra a biossegurança. Então, a gente também precisa lutar por eles, né? Eles se sentem um pouco esquecidos.
convivo com vários técnicos e eles falam bastante sobre isso. Então, a gente precisa agregar a nossa classe, que inclui eles também, desafios técnicos e burocráticos do conselho, a gente só vai entender quando a gente estiver lá dentro, com certeza tem, e é boa vontade para gerir isso, a gente tem também. Eu fui do Exército, fui militar durante 8 anos, e o Exército, ele te dá uma resiliência e uma bagagem muito grande para você tocar as coisas que surgem inesperadas, entendeu? Parte de gestão também, então a gente não é só dentista lá dentro. Eu agradeço muito ao Exército por essa resiliência que ele me proporcionou. E é verdade, às vezes o dentista, ele tá abrindo a clínica, além de ser cirurgião dentista, ele é administrador, ele faz o marketing, sim, ele faz o financeiro, ele faz tudo, então Exatamente. tem muito trabalho envolvido. É muito sobrecarregado. Uma coisa que a gente tem também como proposta, talvez você vá perguntar à frente, mas eu já vou me antecipar, é a gente tratar de contratos. Então, ter um advogado especializado na área médica para que a gente possa disponibilizar esses contratos para os dentistas. Todos os recém-formados, os mais antigos, né? Para que eles tenham um respaldo daquele procedimento que ele vai fazer, ali conter todos os riscos que podem advir desse procedimento, obviamente. Muitas vezes o profissional é um excelente profissional, mas pode acontecer uma perfuração de uma raiz, né? Enfim, pode acontecer alguma intercorrência, e porque ele precisa estar respaldado. Então, tocar muito nesse assunto e já começar a orientar também os acadêmicos, né? Como eu sou professora, eu sempre estou metida em alguma coisa de acadêmico. E aí eu acho bem importante a gente também já começar a conscientizar os acadêmicos da importância desses contratos e da importância de seguir o código de ética também, que provavelmente existe um movimento muito forte para que ele seja reformulado, por conta até dessas postagens, né, de Instagram, eu percebi, além de toda essa questão de atuação, o CRO, ele tem diretrizes em relação ao marketing do dentista. A gente sempre vê quem abre o Instagram de dentista, tem aquelas fotos de antes e depois, sempre vai ver ali a foto do antes e depois, lá embaixo uma anotação, ó, tem o CRO, tem assim, que o dentista paciente autorizou, e aí não pode fazer as imagens durante o procedimento. Sim. Tem que fazer antes ou depois, durante não, porque senão alguém pode, enfim, querer copiar, e isso é um risco, e isso acontece, e faz parte do papel do CRO, Exatamente. Fiscalizar a situação. E aí você falou de valorização da classe para garantir não só condições de trabalho, mas assim, valorização mesmo de salarial, de condições e de, enfim, e parcerias com o setor público. Você falou da odontologia hospitalar, Sim. que, se implantada de forma efetiva, se estiver presente, vai fazer uma grande diferença, né, para a saúde pública. E são ideias magníficas. E aí, por meio de quais caminhos, assim, vocês pensam em fazer o quê? Acordos de cooperação com o governo? Qual que é o caminho prático? Vamos por partes. Vamos lá. Vamos falar de odontologia hospitalar, porque isso é uma pauta que não foi falada na entrevista de ontem. Hipoteticamente, eu estou à frente do conselho e a gente já identificou essa preocupação e necessidade da odontologia hospitalar na saúde pública. Por quais caminhos eu consigo? O conselho tem essa abertura com o executivo estadual, com o executivo municipal? Como que funcionaria? Bom, pelo que a gente vê, sim, né? Você pode marcar uma reunião e levar as suas considerações. Considerações baseadas em evidências científicas, né? Não é dizer, somos importantes e pronto. A gente pode elaborar um resumo baseado projeto, em... né? Exatamente, um projeto baseado em evidências científicas, como eu te falei, da redução do tempo de internação, da melhora do paciente, né? E da redução do óbito. E encaminhar isso para a prefeitura, para o governo e para os hospitais também particulares, e fazer com que eles vejam a importância da instalação desse serviço. Porque agora, principalmente, que já evoluiu para ser realmente uma especialidade, e tem uma lei também que traz isso, eu não sei o número dessa lei agora aqui de cabeça, mas que é para ser implementado isso nos serviços. Então,
tá aí, é necessidade, fica aqui o recado, se alguma autoridade estiver assistindo. Eles já estão iniciando isso dentro do HGR, né, já tem o serviço que os nossos colegas aí trabalham brilhantemente, mas talvez precise ainda ampliar mais, então até quem sabe aí concursos serem abertos, seletivos, né, para incorporar mais gente. No Hospital da Criança também já tem uma parte de colegas odontopediatras que também fazem esse tipo de serviço. Mas a gente ainda divulgar mais, né? Precisa de divulgar cada vez mais. Então, nós temos aí área indígena também. O que eu estava conversando com uma colega nossa da Chapa, ela também era do Exército e ela serviu lá na terra Yanomami. E eu falava, Pri, como é que você se comunicava com eles? Né? Porque atendia os Yanomamis. E até mesmo o pessoal da DCI mesmo, né? Ela, olha, a gente ia tentando se comunicar ali, né, por gestos e aprendendo uma coisa ou outra. Eu falei, poxa, mas talvez fosse muito legal se a gente conseguisse, dentro do CRO, elaborar uma cartilha de noções básicas, por exemplo, Yanomami e de outras etnias, né, indígenas, para que o dentista que vá para lá, ele possa já ir um pouquinho mais preparado. Se comunicar. Né? Exatamente. Eu nunca trabalhei em DC, então eu não sei se eles têm algum tipo de orientação mais específica. Eu acredito que tenham. Mas isso seria interessante ser aberto a quem se interessasse a concorrer a esses cargos que já se prepare previamente, certo? Então, através de uma cartilha, de videoaulas, onde vão ter lá as palavras principais para que você possa se comunicar, é algo bem interessante também. É muito importante, porque às vezes a gente está com problema de saúde, se pra gente que sente a dor, às vezes é difícil comunicar, exatamente. Imagina pra alguém que fala uma língua completamente diferente. E eu acho que você conseguir ouvir e entender a queixa do paciente... É fundamental. É o começo de tudo, né? Agora, além do que, também outra demanda são os surdos mudos. Sim. Então, capacitar colegas para que possam trabalhar. Não só colegas na área da odontologia de pacientes especiais, né? Mas existem capacitações da língua para os surdos mudos, onde você possa, qualquer profissional atuar. Então, é algo interessante. Acho que em mundo ideal a gente teria profissionais de todas as áreas fluentes em Libras, porque é um negócio que deveria ser previsto, porque as pessoas surdas e mudas, elas existem e elas precisam se comunicar. Exatamente. E elas dependem também de serviços públicos, como qualquer pessoa. Exatamente. Então, é uma pontuação muito interessante. A demanda do nosso estado é poliglota, né? Sim, e ainda inclui os venezuelanos também, que a gente também acaba assumindo essa demanda. O curso de Libras, aqui pela Universidade Federal, é um curso muito recente, para você ver como a gente tá caminhando a passos bem, bem lentos em relação a isso. E essa questão das Libras me chamou muito a atenção, porque uma aluna minha da faculdade, a Verônica, ela gosta muito dessa parte, né? Então, até esses dias eu recebi alguma postagem que eu não sei se o SESC ou o SESI iam fazer algum curso de Libras, eu até encaminhei para ela. E achei bem, bem bacana. Isso é bem legal. Talvez fazer voltado para nós, né? Especificamente para nossa classe. Agora a gente vai entrar numa parte que é assim, ela é importante em qualquer processo eleitoral, que é em relação à transparência. Deixa eu até voltar aqui na pergunta, porque tem que ser feita da mesma forma. Vamos lá. A gente entende que, como uma entidade de classe, você termina de se formar, você paga ali sua primeira anuidade ou mensalidade, depende muito, e aí o conselho vai e recebe esse recurso dos dentistas. Óbvio que nem todos os dentistas, assim, quando eu falo de todos, são todos. Você tem ali uma parcela que é bem menor dos que são realmente engajados nas atividades do CRO. E a gente tem uma parcela bem maior, acredito, daqueles que pagam anuidade, porque tem que pagar anuidade, mas que não se envolvem diretamente com as atividades do CRO ou com a representatividade, enfim. De qualquer forma, todos estão pagando e esse recurso vai para o CRO. E uma grande preocupação de qualquer entidade de classe é na gestão desses recursos que são pagos pelos dentistas e que devem ser revertidos para serviços, não só para os dentistas, mas para a sociedade. E a gente entra na questão da transparência. De que forma vocês
pretendem promover a transparência e engajar essa parte dos dentistas que não estão envolvidos nas atividades do CRO? Então, a gente, com relação à transparência primeiro, né? Uhum. A gente quer, o que a nossa chapa quer fazer seria fazer a cada 3 meses prestações de contas, onde a gente pudesse chamar os dentistas para participarem, né? E também deixar o portal da transparência sempre atualizado para quem tivesse qualquer dúvida e conseguisse avaliar, né? E com relação ao engajamento, a nossa proposta seria se aproximar mais desses dentistas, né? Trabalhar mais mídias sociais, colocar uma mídia social mais informativa, né? Onde a gente tivesse uma troca maior com todos os profissionais, né? Inscritos no nosso conselho, com informações úteis para eles, fazer com que tenha uma divulgação maior do que é feito no CRO, entendeu? Não só em mídias sociais, mas também no nosso site. Uma das nossas ideias é modernizar o site, deixar o site mais simples, mais fácil, para quem quiser qualquer informação ter lá no site do CRO. Uma pontuação? Exatamente. Hoje, por exemplo, a gente encontra lá no portal da transparência um PowerPoint, né, que expõe o que foi realizado. E aí a gente está sendo até acusado, entre aspas, de estar causando uma fake news por conta da transparência dessa última gestão, né? Que foi um dos pontos principais que fizeram com que a gente montasse a chapa. Porque tivemos uma prestação de contas em março, onde colegas que não fazem parte da nossa chapa estiveram presentes nessa prestação de contas. E aí a gente vê aqui que cerca mais ou menos de 9 colegas assinaram a ata dessa avaliação de contas, né, como sendo contas reprovadas. Então, assim, eu não sei qual é a fake news. Tá. Esses documentos, assim... Esses documentos não vai dar para se enxergar pois nada. É o que eu tinha combinado com vocês. Mas assim... Se os profissionais quiserem ter acesso, podem entrar em contato com você ou tá disponível algum link? Esse documento ele não precisa estar em contato comigo. Pode também, a gente pode passar também o documento, mas esses documentos, eles são de acesso a qualquer inscrito ao CRO. Então, eu vou depois colocar o nome desses documentos e pela lei da informação, de acesso à informação, qualquer cirurgião dentista inscrito, ele pode ter acesso a essas atas, né, a esses relatórios. Basta ele saber o que pedir, tá? Então, assim, você pode pedir ali, ó, a prestação de contas do exercício de 2022, que foi explanado na 373 Assembleia Geral. Essa Assembleia aconteceu em março, tá? Ali você vai ter a assinatura e o parecer dos colegas que avaliaram essas contas. Não fomos nós da nossa chapa. Ninguém da nossa chapa estava lá presente para fazer essa avaliação de contas, né? Mas a gente tem aqui colegas bem influentes, inclusive colegas que já foram conselheiros e que tiveram lá fazendo essa avaliação, né? Então aqui eu vou citar aqui a doutora Marcela Campelo, o doutor Derlano Capucho, doutor Mauro Leitão, doutor Fernando Coutinho, o Éder Dias, o André Said, o Leandro da Conceição. Então, foram colegas que foram lá e fizeram essa averiguação, certo? E pediram que fosse averiguado mais a fundo ali pelo CFO. O CFO, ele emitiu um parecer também, aonde ele deu a aprovação das contas com ressalvas, ou seja, porque significa que precisam ser revistas, né? Então, a transparência não foi... Isso não está no portal da transparência, deveriam estar esses pareceres e esses relatórios lá no portal da transparência, e não só PowerPoint lá exibindo de uma maneira um pouco mais lúdica, mas sem um parecer de quem avaliou o caso, certo? Então, assim... Aí quem quiser... a gente pode, quem não conseguiu anotar o nome dos documentos, pode entrar em contato com a gente passa quais são esses documentos e pela lei de acesso à informação, qualquer cirurgião dentista pode ter acesso, solicitar esses documentos e aí cada colega
leia o texto e Uhum. tome a sua decisão, Aham. certo? Porque, assim, na verdade, isso aí tá até meio chato já, essa coisa de reprovação de contas, porque a gente não quer entrar muito nesses méritos, a gente quer apresentar a nossa proposta, Uhum. entendeu? Mas tá lá. Quem Uhum. quiser ver, os documentos existem, não são mentira, né? Como eu citei, colegas aí renomados foram apreciar essas contas e votaram pela reprovação de contas. E ninguém é da nossa chapa. Então, pra Entendi. você ver que não é a Aham. gente que criou Eu isso. falei sobre entrar em contato e disponibilizar um site por questões técnicas. A gente tá Não, com os documentos Eu aqui, sei, mas aí sim. o público não vai conseguir enxergar. Claro, quem Mas quiser, tá lá disponível. quem quiser pode entrar lá no site da nossa chapa e nós colocamos o Nosso nome. Instagram. Exatamente, no Instagram da Pronto. nossa chapa, chapa 2 CRORR, e a gente passa o nome dos documentos que vocês vão solicitar lá junto ao CRO e cada um faça a sua leitura e tire a sua conclusão. Perfeito. Aí, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é em relação ao nosso tempo tá correndo, vou correr um pouquinho nas perguntas também. Em relação aos novos dentistas. Todo recém-formado ali em qualquer profissão tem um pouquinho de dificuldade em se encontrar, às vezes nem todos vão conseguir de cara abrir uma clínica própria. E aí existem muitos desafios em ser recém-formado, entre eles a precificação, tem a questão da confiança do paciente em relação a um enfim, profissional que ele acabou de se formar. O CRO, ele atua de modo a abraçar esses novos formandos aí que estão entrando no mercado de trabalho e orientá-los e direcioná-los de alguma forma? Eu acho que, de maneira geral, cada vez tem tido um movimento maior para isso, Uhum. no geral, né? Em todos os estados tem se tido mais essa discussão, e eu acho que ela precisa ainda ser mais debatida e serem criados mais formas desse recém-formado se inteirar sobre a profissão, sobre como precificar, ele está a par do conselho ai, meu Deus, do Tranquila. Código de ética. Código de ética, me fugiu o nome completamente. E isso aí eu acho que pode ser até proposto para que seja visto desde a graduação, né? Claro que na graduação existe a disciplina de ética, Uhum. mas talvez a gente trabalhasse mais voltado para o nosso código de ética específico, porque normalmente é uma ética mais abrangente, né? Uhum. E aí trabalhar muito isso, e já vim trabalhando essa parte do empreendedorismo. Eu tenho visto que as próprias faculdades já têm começado a trabalhar mais com essa parte, né? Uhum. Do Eu acho que é uma parte empreendedorismo. importante para qualquer profissional que vai lhe atender da saúde, seja para psicólogo, para Exato. médico, para fisioterapeuta. E algo que eu quero até também conseguir é que qualquer dentista, né, mas principalmente os recém-formados, pudessem participar do Empretec do Sebrae. Eu fiz o Empretec esse ano e foi realmente muito bacana. Então, eu acho assim que é um caminho também fazer uma parceria com essas entidades de cursos, né, para que esses recém-formados possam ter acesso a um preço mais acessível e possam se capacitar para empreender mesmo dentro da nossa área. Show, perfeito. Agora, esse espaço que eu vou dar para vocês vão olhar para a câmera e se direcionarem diretamente aos eleitores que aí dia 6 vão tomar a sua decisão. Um espaço livre para vocês apresentarem e darem um recado para eles. Claro, porque eu falo muito. Fala muito. Não, então, que a gente pede para todos os profissionais, né, da área odontológica, dos dentistas, os técnicos em saúde bucal, os auxiliares, os técnicos em prótese dentária, pensem bem, votem bem, né, se tiverem qualquer dúvida, que entrem em contato com a gente pelo Instagram, né, que a gente está lá disponível para oferecer todas as respostas que eles querem, todas as nossas propostas estão lá. Então, votem Chapa 2. É isso, pessoal. A Tainá praticamente falou tudo. Os técnicos ainda não têm o direito do voto, que eu acho até que é algo que deva ser revisto, mas isso aí é uma discussão para um outro momento, porque envolve o CFO e os outros CROs, né, obviamente. Mas que vocês avaliem as chapas, avaliem os
prós e contras de cada chapa, né? Considerem tudo. Se tiverem dúvida com relação ao que vem sendo falado de um lado ou do outro, que busquem a verdade, busquem documentos, se respaldem. Estamos abertos a trazer mudanças ao CRO e queremos que os nossos colegas estejam lado a lado com a gente. A gente quer fazer um CRO participativo, integrativo, queremos ouvir a voz dos dentistas, queremos saber quais são as suas dores e onde a gente pode ajudar. Então, Chapa 2, aguardo vocês aí no dia 6, na votação online. Não esqueçam, principalmente, de atualizar os seus dados para que vocês possam receber o login e senha, porque a votação vai ser 100% online. Você falou um ponto interessante agora sobre buscar a informação verdadeira, e assim é uma coisa que a gente sempre reforça aqui na Folha. Como um veículo de comunicação, parte do nosso papel com a sociedade é combater notícias falsas. E a gente sabe quando o processo eleitoral, seja para o governo, seja para entidades de classe, sempre rolam informações e boatos que podem ser desencontrados e que podem causar danos para um lado ou para outro. E o recado que eu deixo, e que eu acho que se estende a vocês, é que tomar muito cuidado com as informações que vocês recebem por mensagens, por grupos ali. Sim. É o que você falou. Sempre que você estiver em dúvida sobre alguma informação que envolve alguém, envolve o trabalho de alguém, vamos tentar buscar diretamente com a fonte da informação, diretamente com canais oficiais, diretamente com quem detém, de fato, aquela informação. Em vez de a gente estar ali, e às vezes não é nem por maldade, a gente recebe uma informação, lê e repassa. E sem querer, às vezes não é por maldade, mas assim, não pode acontecer, porque pode causar danos para ambos os lados. Então, o que você falou é muito interessante sobre buscar a verdade e buscar nos canais oficiais e com as pessoas que realmente detêm essa informação. Sim. Então, com isso, eu agradeço a presença da doutora Daniela e da doutora Taina. E as eleições acontecem no dia 6, como a doutora falou, totalmente online, e que os dentistas façam a melhor decisão. Amanhã é sexta-feira e a gente tem uma convidada super especial. Em alusão aos 40 anos da Folha de Boa Vista, a gente vai convidar a Cineida Correia para falar com a gente sobre o trabalho dela aqui na Folha. Ela trabalhou na Folha por 20 anos, então ela tem muita história para contar. Até a próxima!